Bom, pessoal, lá na página 80 da administração aplicada, né, da apostila, nós vamos ver sobre a questão da demonstração, né, de resultados do exercício. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que ter noções prévias de contabilidade. É isso que eu me proponho a fazer hoje nessa aula, para entender um pouquinho mais sobre balanço patrimonial, né, sobre a questão da própria demonstração de resultado do exercício e das contas de resultado, os indicadores da saúde financeira da empresa. Então, vamos comigo, a gente vai ter essa noção de contabilidade básica primeiro, para depois entrar nesse processo juntos, né? Vamos lá? Bom, pessoal, então a gente tem que ver lá na página 80, a gente vai ver o item 8.4, que é a apuração de resultados. Como dito, né, vamos entrar nessa adaptação do brilhante trabalho aqui do professor Wanderson, e, né, que gentilmente nos cedeu esse material para que eu pudesse fazer essa adaptação para vocês em PowerPoint, em vídeo, né? Então vamos lá. Nós vamos ver hoje, né, a demonstração de resultado, uma ideia, né, o balanço patrimonial e a demonstração de resultados nas atividades empresariais, com a questão das contas de resultado, como que os indicadores de resultados operacionais da empresa. Ok? Vamos lá. Bom, a DRE é uma das principais peças contábeis que demonstra ao seu final quanto a empresa gerou de lucro ou prejuízo no período. A diferença entre as receitas e despesas resulta em lucro líquido. Gente, receita e despesa são, né, resultados da empresa. Porque numa receita, uma venda é considerada uma receita, né? Você vai pegar uma matéria-prima que você transformou em produto final e vai vender. E com essa entrada você tem uma receita. Um juro recebido também entra nesse processo, né? Porque você tinha X, contabilmente falando, a receber. Aí a pessoa atrasou, você recebeu juros disso. Despesas, né? A gente já viu essa questão, despesa direta, indireta, né? Custos diretos e indiretos. Então as despesas também elas têm que ser subtraídas desse processo para que a gente possa ver a questão do lucro, né? Tem o lucro antes do imposto de renda, né? Largir, depois a gente vai ver com calma. Olhem só, vamos lá, passo a passo. Aí a gente tem uma ideia aqui, ó, de uma demonstração do resultado, um DRE. A gente tem lá receita operacional bruta, ano 1, ano 2, ano 3, né? Menos as deduções dessa receita bruta, igual a receita operacional líquida. Aí, menos os custos operacionais da receita, a gente chega num resultado operacional bruto. Aí tem as despesas, pessoal. Você vai vender, você tem uma despesa, né? Você tem despesa com propaganda, você tem despesa com frete, etc. Então, despesas com vendas, despesas administrativas, despesas financeiras líquidas e outras receitas ou despesas operacionais. Aí você chega no quê? No resultado operacional líquido. Esse vai ser igual ao resultado antes da contribuição social, imposto de renda e participações. Aí na contabilidade você já faz uma provisão para a contribuição social, uma provisão para o imposto de renda, né? Participações, essa no caso é somente para sociedades anônimas, né? E aí você tem lá o lucro ou prejuízo líquido do exercício. Ok? Então vamos lá, vamos ver as etapas, né? O que é a receita bruta? Receita bruta corresponde ao valor total da nota fiscal de venda de mercadorias ou serviços que será cobrado dos clientes. E os impostos, né, que a gente viu lá em microeconomia, né? A gente viu na última matéria de microeconomia, que espelha aí a questão da macroeconomia, né? O preço baixo, o preço mínimo e os impostos que o governo, tanto municipal como estadual e federal, deduz aí das nossas receitas. Então, os impostos deduzem a receita bruta, sendo que existe somente quando existe a receita bruta e variam em função desta última, certo? É cobrado lá da receita bruta.
Então, as vendas canceladas, se houver, anulam parte dessa receita. Ok? Vamos seguindo. Então, a receita líquida é o valor da receita bruta deduzida dos impostos e vendas canceladas, né? O custo dos produtos vendidos corresponde à parcela vendida dos recursos consumidos para fabricar o produto, né? Em toda a fabricação tem custo direto, indireto, né? Custo fixo, né? Então, vamos lá. A parcela fabricada e não vendida está registrada como estoque no ativo. Vamos lá, outras análises. As outras receitas e despesas operacionais são acessórias e estão demonstradas pelo valor líquido. As despesas operacionais são os gastos com vendas, administração e gerais. O lucro operacional antes das receitas e despesas financeiras, que vimos lá no quadro, né, aquele quadro lá para trás, reflete o valor gerado pelo negócio. Pessoal, a apuração deste valor tem significado importante para a análise de gestão empresarial. É importante falar que vocês têm que, nessa aula aqui, ela pode ser revista. Você pode dar um retrocesso aí e voltar lá naquele quadro que eu estou dizendo, né? A gente só não vai fazer isso porque senão ela ficaria longa demais, ficaria um vídeo cansativo. Mas se você não entendeu, volta lá, dá um retrocesso. Aí quando você chegar nessa parte aqui, você continua. Bom, as receitas e despesas financeiras, também alencadas lá naquele quadro, decorrem de transações de natureza financeira, tais como receita ou despesa de variação cambial, juros ativos ou passivos. Professor, o que é juros ativos ou passivos? Perguntaria o Joãozinho, né? Pois é, Joãozinhos e Joãozinhas, né? Joãozinhas é demais. Juros ativos, né, são juros lá sobre o que você tem com terceiros, que você tem a receber, que é direito seu. Juros passivos, né, são juros que você vai ter que pagar para terceiros. Então, sempre põe na cabeça que ativo é direitos, né? Direitos que você tem, né? É o lado positivo, vamos dizer assim, da sua conta, mas na realidade espelho é negativo, mas não vou entrar nisso não. É o lado que você tem, do que é seu, né? Da empresa, e passivo é as suas obrigações com terceiros. E patrimônio líquido é a diferença desses dois, é o que você tem menos o que você deve. E lógico, o que você deve para os sócios, que está lá dentro também, que é o patrimônio líquido, que você vai ter a conta lucros ou resultados do exercício. Então, repetir de novo esse quadro inteiro. As receitas e despesas financeiras decorrem de transações de natureza financeira, tais como receita ou despesa de variação cambial, juros ativos ou passivos, descontos financeiros, né? Lembrando que quando você dá um desconto para alguém, aí você tá tendo o quê? Uma despesa. Quando você dá um desconto para alguém, você tem que ter um valor para receber. Aí você dá um desconto, ele vira despesa, né? É um custo que você tem. Descontos financeiros obtidos ou concedidos. Agora, quando você obtém um desconto para pagamento de obrigações com terceiros, aí você já teve uma receita. Entendem isso? Né? Tranquilo? E dependem do volume de investimentos financeiros e dos empréstimos, respectivamente. Então, a lei número 6.404/76, que é a lei das sociedades anônimas, a lei da contabilidade, considera lucro operacional o resultado apurado após as receitas e despesas financeiras. Após tudo isso, você tem o lucro operacional. E o lucro antes do imposto de renda, ou LAGIR, né, serve de base de cálculo para o imposto de renda de contribuição social sobre o lucro. Na prática, o cálculo desses tributos é feito com base em lucro tributável, que pode ser diferente do lucro contábil, mas nem vamos entrar muito nisso não. Até passa do que é necessário para vocês, né? Vamos lá. A provisão para o imposto de renda e contribuição social, que também tem naquele quadro, indica os tributos a pagar calculados sobre o lucro. E ao final, moçada, vocês devem, né, se quiser voltar lá e olhar, apresenta-se naquele quadro lucro ou prejuízo líquido. Essa é a famosa última linha, né, bottom line da DRE, demonstração de resultados de exercício. Nesta linha é medido o resultado financeiro da empresa. Então, demonstração de resultados versus atividades empresariais, né? Vamos analisar mais esse estudo do professor Anderson aqui, juntos, vamos lá. Então lá, ó, demonstração de resultado, nós temos receita bruta, menos impostos e vendas canceladas, que é igual a receita líquida,
né? Então a gente vê que a receita bruta lá, ó, tá lá, ó, em mil, né? Em milhares. Tá 1.000, abre parênteses 220, quando você abre parênteses você está fazendo a diminuição, 780, então, atividades empresariais comerciais. Aí vai, menos da receita líquida, menos custo, aqui ó, custo dos produtos vendidos, deixa eu sinalizar para ficar melhor, né? 400, querem dizer as atividades de produção, né? Então, para rever aqui, ó, receita bruta menos imposto e vendas canceladas. Aí você, entre parênteses, você diminui 220. Isso tem a ver com as atividades empresariais comerciais, né? De transação, de negociação, imposto e vendas canceladas. Você tem uma receita líquida que é 180. Aí você diminui do custo dos produtos vendidos. Custo dos produtos que você vendeu tem a ver com produção, igual um lucro bruto, 380. Aí entra as despesas operacionais. Despesas de vendas, que vai sair entre parênteses 160, despesas gerais e administrativas e outras receitas e despesas operacionais, 160, 75 e 3. São atividades empresariais o quê? Comerciais, administrativas e gerais. Despesas de vendas e de suporte à atividade de operações. Aí você chega lá embaixo nas receitas financeiras, que aí você diminui das despesas financeiras, que querem dizer o quê? Nas atividades empresariais, no lado direito do seu quadro aí, investimentos financeiros e financiamentos, né? Que você pegou lá nos bancos comerciais, bancos de investimento, para que você puder, muita gente pode pegar até no BNDES, por que não, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, visto lá em microeconomia, que ele fomenta a atividade empresarial no Brasil, né? Aí você tem o lucro antes do imposto de renda, né? Que é o 121 aí, você apurou que você teve 121. Aí você põe uma provisão para imposto de renda e contribuição social, você coloca uma provisão, você não sabe quando é que você vai ter, né? Ao final do exercício, que declarar, 41, que é a despesa sobre o resultado. Aí você tem o lucro, no caso aqui, como deu sem parênteses, né? É positivo, você teve um lucro nesse exercício de 80. Bom, aí atividades familiares, né, para a gente ter uma ideia da demonstração de renda líquida. Salário bruto e outras rendas, né? Menos a contribuição previdenciária e impostos, 220. Quais são as atividades? Atividades principais, profissionais e secundárias. Aí você tem a sua renda operacional. Aí você tem diminui do custo para obtenção de renda, né, que está entre parênteses aí, porque você está diminuindo. É o gasto com formação profissional, condução, traje profissional, etc. Nós estamos falando de atividades familiares agora, como se fosse um DRE das atividades familiares. Vocês estão entendendo isso, né? Que na parte operacionais, você tem essa questão de atividades principais que você faz, profissionais e secundárias, né? Seus bicos. Você tem gasto com formação profissional, lógico, é o que vocês estão fazendo nesse curso hoje, né? Que vocês estão se preparando para o seu futuro profissional. Então, você tem gasto com formação, com condução até a escola, quando é fora da pandemia, né, pessoal? Com traje profissional, etc. Você tem os gastos com alimentação, com limpeza, lazer, médico, dentista. Aí, ó, tudo aí, ó, né? Vai chegando a sua renda operacional antes das receitas e despesas financeiras. Aí você tem lá as receitas menos despesas financeiras, que são os seus financiamentos, né? Investimentos financeiros, que entra aqui, ó, nessas extraoperacionais. Aí você tem uma renda antes do imposto de renda, né? Que você tem que declarar para o leão o imposto. Então você tem lá, chegou o resultado de 121, que é despesa sobre o seu resultado. Aí você paga os 41 de imposto em renda, você tem uma renda, né, ou perda líquida de 80. Isso é para a gente ter uma ideia de como que é um demonstrativo de resultado de exercício com atividades familiares. Então vamos entender o balanço patrimonial, né? Vamos lá, que a gente começou a ver na última videoaula, né? Então, gente, como eu falei, ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Ó, você tem o ativo, que é o lado dos seus direitos, né? E você tem o passivo, que é o seu lado com as obrigações com terceiros. Chegam ao seu patrimônio líquido. Lembrando que ativo é os bens e direitos. E passivo são as obrigações com terceiros. Então, vejam bem, ativos, bens e direitos, que está do lado esquerdo da contabilidade. E passivo, que são suas obrigações. Isso tem que ser frisado. É como se tivesse um quadro que vocês enxergassem do lado esquerdo tudo que você tem de bem e direito na sua empresa.
E do lado direito, né, de quem está olhando, né, você tem as suas obrigações com terceiros. E lá embaixo, quando você diminui ativo menos passivo, você tem o patrimônio líquido. Como eu falei na videoaula anterior, que tem que bater todos os seus bens e direitos, tem que ser iguais às suas obrigações. Por quê, professor? Porque ali você alenca tudo que você tem de bens e direitos de um lado, tudo que você tem de obrigações do outro, né, com terceiros, e embaixo as suas obrigações com os sócios da empresa ou com você mesmo, seu retorno de capital. Você tem que ver isso, como você vê lá, brilhantemente com o professor, nosso amigo Paulo, né, que vocês estão procurando aí na HP, na HP 12C, vocês estão analisando essas questões, né, de juros, né, juros composto, e vocês vão acabar olhando aí alguns índices com ele também, de rentabilidade. Isso aí está sendo um pressuposto para entrar nisso, para que a gente possa chegar na página 80 com seus conhecimentos mais dirimidos para entenderem essas contas de resultado. Bom, nós temos o balanço patrimonial simplificado, aí para vocês entenderem, é condensar o que eu falei antes. Do lado esquerdo, bens e direitos deram um total de 100. Aí do lado esquerdo, PL, né, o passivo e o patrimônio líquido, né, que é obrigações e patrimônio líquido. Repito, o passivo é obrigações com terceiros, e embaixo do passivo tem o patrimônio líquido, né, que é as suas obrigações com sócios ou com você mesmo, né, que você tem que lançar ali, porque você tem que tirar, você tem que pegar o seu prolabore, você tem que pegar o seu lucro, né, ou o seu prejuízo, que você vai ter que se dar conta disso aí, né. Tomara que fazendo um bom plano de negócio, vocês nunca chegam a um demonstrativo de resultado ou um balanço patrimonial com prejuízo, né? Tomara. Lógico, vocês vão estar preparados e não vão ter que chegar a esse ponto. Bom, balanço com grupo de contas, gente. O ativo, ele é separado de algumas contas, como a gente começou a ver, e eu falei para vocês que depois a gente ia ver, vamos ver agora. Nós temos o ativo circulante, né? E o ativo não circulante. O ativo não circulante é um ativo realizável a longo prazo, são investimentos, são imobilizados e o intangível. E lá nas suas obrigações, com terceiros e com sócios e com você mesmo, nós temos o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, né? Vamos entender melhor isso aqui. Bom, ativos, vamos lá, repetir, consistem nos bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela empresa. Também constituem os ativos, os investimentos financeiros ou de qualquer espécie que a empresa fez e títulos públicos ou privados que a empresa tem por receber, certo? Então, bens, direitos, demais aplicações de recursos controlados e também os investimentos financeiros ou de qualquer espécie que a empresa fez, né? Que as pessoas tomaram crédito da empresa. Então, está lá nos seus bens e direitos, né? Ok. Agora, para entender o ativo circulante e o ativo não circulante. O ativo circulante, a composição básica é disponível, clientes, estoques. É o que você tem ali pronto, né? Pronto para você pegar e poder transacionar. Então, o ativo circulante, geralmente, né, são bens que estão aqui, ó, que você apurou no exercício anterior, que vão servir imediatamente nesse exercício seguinte, né? Então, tá ali nesse, vamos dizer, nesse curto, médio prazo, né? E o ativo não circulante? A composição básica é o realizável a longo prazo, né? São coisas que as pessoas te devem para depois desse próximo exercício. São os investimentos, né, que você fez e tem que pagar no exercício posterior a esse. É o imobilizado que você teve que atrair, né, que você tem lá e você não consegue desfazer dele de uma hora para outra. E o intangível, né, como o serviço, essa coisa não palpável que você tem que prestar conta, né, de serviços que foram feitos, ok? Então vamos lá, passivo. Passivo compreende as obrigações financeiras da empresa com o Estado, seus funcionários e com outras empresas. Então, são as suas obrigações, né? Lógico que não abrangeu o PL, mas se eu fosse pôr aqui o PL também, aí eu falaria assim, ó, passivos compreendem as obrigações financeiras da empresa com o Estado, seus funcionários, com outras empresas e com seus sócios.
abrangendo o PL. Mas aqui está falando só de passivo. Só para vocês terem uma ideia precípua, que embora está lá dentro, tá junto ali com o lado de obrigações com terceiros, ele é obrigações com sócio. Então, ele é diminuído. Então, ativo menos passivo dá patrimônio líquido. Como a gente vai ver agora mesmo. Então, o passivo circulante é composição básica. Aí você tem lá, ó, circulante, né? Tá aqui, ó, tá no médio e curto prazo. Empréstimos e financiamentos no médio e curto prazo, fornecedores que você tem que pagar nesse próximo exercício, impostos a recolher nesse próximo exercício, salários e encargos nesse próximo exercício. E o não circulante? A composição básica do não circulante são, por exemplo, os empréstimos e financiamentos que você tem que pagar né, ao longo do próximo, do outro exercício. Sem ser desse exercício agora, o novo, apurado no balanço. Agora, por exemplo, dezembro, você apura o seu valor para o exercício todinho de 2020. Né? Então, são contas, por exemplo, se a gente tivesse apurado agora para 2020, está dentro dele, seriam contas a serem pagas em 2021 para frente. Certo? Então, vamos lá. Balanço patrimonial, patrimônio líquido, consiste na diferença dos ativos positivos relativos aos lucros e investimentos e dos passivos negativos relativos a pagamentos e dívidas. Sendo assim, o patrimônio líquido, considerado o capital que a empresa efetivamente tem disponível em caixa, é considerado o capital que a empresa efetivamente tem disponível em caixa. Viram, pessoal? Patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo, formando esse processo que você tem de apuração de lucro ou prejuízo naquele exercício, tá? Então vamos lá. Patrimônio líquido com composição básica. São 3 as contas lá dentro do patrimônio líquido. É a conta capital, a conta reservas. Professor, o que é isso, hein? Você tem que colocar lá suas reservas, né? É aquela coisa da contingência, de algum problema que a empresa puder passar, que você tem que ter isso lá, habilmente mensurado, né? Tem que ter, tá? Porque a lei das contabilidades exige que você tenha a conta capital, reservas, né? E prejuízos ou lucros acumulados. Bom, uma situação patrimonial positiva, gente, né? Nós temos de um lado um ativo circulante, você tem lá 30, né? 30 mil, vamos supor. Um ativo realizável a longo prazo, 10 mil. Imobilizado, 60 mil. Então você tem um total aqui entre ativo circulante realizável a longo prazo e imobilizado de 100 mil. E o passivo IPL? Você tem lá um passivo circulante de 40, um passivo não circulante de 10. Gente, se você olhar do lado esquerdo aqui, ó, um ativo circulante de 30, um ativo realizável a longo prazo, que as pessoas te devem no longo prazo, um imobilizado de 60, deu 100. Aí você diminui aqui de um passivo circulante, contas no curto e médio prazo, 40, e um passivo não circulante, 10. 100 menos 50, nós temos o quê? Um patrimônio líquido de 50 mil, né? Então, quando eu somo 50 mil com o passivo não circulante 10, com o passivo circulante 40, eu chego ao 100, que tem que bater com o lado esquerdo do ativo, que também é 100. Viram aí uma situação patrimonial positiva. Por quê? Eu diminuo os 100 mil, menos que eu devo para terceiros no curto prazo, e menos que eu devo para terceiros no longo prazo, dá 50. Então, me sobrou 50 mil. Foi a minha situação positiva. Foi a minha situação que positiva é igual a lucro, né? Negativa é igual a déficit, ok? Prejuízo. Então, vamos lá. Situação patrimonial nula. Aí essas contas, gente, sendo rápida, que deu 100. Aí o passivo circulante é 60 e o não circulante é 40. 100 menos 100, 0. Essa é uma situação patrimonial nula. Eu não tenho nem prejuízo e nem lucro. E agora uma situação patrimonial negativa, né? Ou sinonímia ou sinônimo de prejuízo, preju. Aí eu tenho do lado esquerdo que deu 100, a soma do circulante realizável a longo prazo imobilizado, menos, olha só, o ativo circulante que eu devo no curto prazo para terceiros, 80 mil. E o não circulante no longo prazo, 120. Opa! Quer dizer que eu devo mais do que eu tenho, né? Então, 100 menos 120, aí está entre parênteses aqui o seu patrimônio líquido negativo,
que é uma situação patrimonial negativa de 20, né? Lógico, então, que você tem que lançar esse prejuízo aqui de 20. Você soma com 40, 60, né? E, aliás, perdão, né? 80 mais 40, 120, menos esses 20, que é seu prejuízo, dá o 100. 100 daqui, 100 de lá, bateu. Não é isso? Sempre vai bater. Sempre tem que bater no balanço patrimonial a soma do seu lado esquerdo com o seu lado direito. Lógico que fica evidenciado, né? No caso aqui entre parênteses significa que é negativo, que é prejuízo. Bom, principais indicadores econômicos. Aí a gente entra na parte lá da próxima aula que nós vamos rever isso tudo dentro da apostila. Então, primeiro, aliás, né? A gente vai rever isso, mas vocês já podem me acompanhar aí, né? Isso está lá na página, quer ver? Vocês verem isso, né? Isso está lá na página, logo após a avaliação patrimonial, indicadores da saúde financeira de uma empresa, tá? Que é na sua página 86, vocês vão acompanhar isso junto comigo sim, e ler antes, né? A gente só está tendo uma ideia básica da contabilidade, para que vocês não estranhem quando chegar nessa matéria e falem, nossa, o que é isso, professor? Né? É de comer ou de passar no cabelo? Então, a minha intenção é essa, né? Vocês vão ver lá que tem índices de liquidez, rotação do estoque, índice de rentabilidade, né? Então, tem 3 espécies lá, liquidez, rotação, rentabilidade. Mas vamos ver aqui, ó, para vocês terem uma ideia maior, como eu sempre digo, né? Que tem alguns principais indicadores. O indicador de liquidez e solvência é a capacidade de pagar ali, ó, solvência, para não dar problema, para não ter como se desfazer, para não ir à bancarrota, que é a falência bancária, para não fechar a sua empresa, né? O índice de liquidez e solvência é importantíssimo. Estrutura e endividamento é importantíssimo. Se alguém vai comprar ações da sua empresa, se ela for um SA, ela vai olhar essa questão do seu endividamento. Opa, não vou comprar disso aqui não. Essa empresa ela está gastando mais do que ela recebe. Mais do que ela está acima das receitas, ela está tendo valores acima da receita dela, do lucro líquido. Não, aí não. Atividade, eficiência e giro é importante. Análise do capital de giro, que é aquele capital disponível ali que você tem que ter para girar as operações de sua empresa. A lucratividade, tem os indicadores de lucratividade. E retorno, né, o payback, período de payback, em quanto tempo você vai recuperar as suas despesas que você teve com a implantação do seu negócio. Lá no plano de negócio a gente já falou nisso também. Bom, liquidez e solvência. Os indicadores de liquidez e solvência possibilitam, principalmente, a avaliação da situação de curto e prazo da empresa. Seus principais indicadores são liquidez corrente, imposto lucro, liquidez corrente, que é igual a ILC, que é igual o ativo circulante sobre o passivo circulante. Ou seja, tudo que você tem no curto prazo ali, né, seu ativo circulante, sobre o seu passivo circulante, sua liquidez corrente. Tudo que você tem agora para receber e que você tem agora para pagar. E a liquidez seca, né, ILS, né, índice de liquidez seca, em cima, liquidez corrente, índice de liquidez corrente, né, são as siglas, a liquidez geral, que vai embaixo. ILG, índice de liquidez geral. Então, ILC, ILS e ILG são alguns desses indicadores, né? Indicadores. Então, vamos lá, em liquidez seca. O ILS é igual o ativo circulante menos o quê? Hein? Menos o quê, gente? Eu quero que vocês comecem a navegar comigo. Eu quero que vocês comecem a entender, né? O ativo circulante menos exigível sobre o passivo circulante. Porque você tem coisas que você tem que pagar ali. O ativo circulante seu menos o exigível que você tem, né, a curto prazo, menos o seu, dividido pelo seu passivo circulante. Dá um índice de liquidez seca, que você tira ali os exigíveis, né? E a liquidez geral, que é a ILG, é igual ao ativo circulante, né, mais a ARLP no longo prazo, né, seu ativo recebível no longo prazo. Vamos começar a entender essas legendas, né? Dividido pelo seu passivo circulante mais
seu passivo exigível no longo prazo. Isso é o índice de liquidez geral. Professor, né, vamos usar isso nesse curso? Não, eu não vou cobrar de vocês isso, mas é necessário que vocês vejam, até porque faz parte, né, do nosso processo, eu sempre falei isso para vocês, a gente extrapolar um pouquinho e ter conhecimento complementar para facilitar o conhecimento corrente que você precisa ter. Porque aí, se você olhar no geral, fica fácil entender o particular. Sempre foi minha proposta como professor, eu sempre falo isso para vocês. Mas se preocupar, não dormir à noite, ai meu Deus, como é que eu vou fazer essas contas lá na prova bimestral? Não tem isso não, tá? Eu vou cobrar índices mais tranquilos aí, né? Esse conhecimento você tem que ter, afinal de contas você tem que entender quais são os indicadores, beleza? Futuros gestores aí, técnicos de administração, futuros consultores, como que vocês podem sair desse curso sem entender isso? Não tem como. Vem comigo então. Bom, aí, gente, tá uma análise que tem tudo isso, mas como eu disse, né, esses valores estão todos estratificados aqui, ó, e é só para vocês terem o conhecimento, tá? Mas é mais ou menos a teoria mesmo é que eu vou cobrar, não vou querer exercício de praticidade, que vocês construam um balanço patrimonial, ou que vocês construam um demonstrativo de resultado no exercício, não vou dar contas lá como se fosse uma seleção de concurso, não, né? Porque isso aí já extrapola um pouquinho. Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Mas a teoria eu preciso que vocês saibam. Isso você tem que saber, né? Aí, se alguém for fazer um curso superior nessa área, com certeza esse material aqui vai ser muito interessante e vai te guiar, tá? Então, gente, e a gente tem uma análise das demonstrações contábeis, né? Em linhas gerais, o que é lucratividade? Os indicadores de lucratividade buscam evidenciar a relação entre as contas que compõem o resultado do exercício. Por exemplo, o A, né, que é o indicador de margem bruta, ou IMB. O IMB é o seu lucro operacional bruto, né, tá lá antes do imposto de renda, sobre sua receita líquida de vendas. Aí você tem uma ideia do que é o seu índice, o indicador de margem bruta. É muito bacana para quem está querendo investir nessa empresa. Peraí, deixa eu ver como é que é o índice de margem bruta dessa empresa, né? Então, é o lucro operacional bruto sobre a receita líquida de vendas. E o indicador de margem líquida, né? Vai ser o seu lucro líquido do exercício dividido pelas receitas líquidas de vendas. Seu lucro líquido do exercício sobre as receitas líquidas de vendas. Então, pessoal, né? O que eu quero com essas noções básicas é justamente para que a gente avance na página 80, mas eu preciso que vocês leiam, tá? Eu preciso que vocês leiam, para que a próxima aula a gente siga mais rápido e entre nesses dois próximos capítulos juntos, tá? Então vocês vão ler a página 80, página 81, página 82, página 83, página 84 e página 85. E no 86, vocês vão cair nisso aqui que nós chegamos, indicador de saúde financeira da empresa. Essa eu vou revisar com vocês, mas vocês já vão ler ela. Já vão ler 87 junto com investimentos, tá? E vão fazer os exercícios da página 88. Vocês têm que fazer esses exercícios da página 88. Para a gente fazer uma correção, aí depois a gente vai entrar no capítulo 9, tá bom? Então é isso. E no plantão a gente vai ter dúvidas novamente a serem sanadas, né? E nós vamos também fazer arguições valendo ponto, como é o padrão de todos os nossos plantões. Geralmente em torno de 1,5 ponto, ok? Então, muito obrigado a vocês. Até a nossa próxima videoaula. E eu, lógico, aguardo vocês no plantão daqui um pouquinho. Estou lá aguardando vocês. Estejam lá comigo e vai valer ponto, viu, moçada? Como sempre. Um abraço, até já.